Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Aula Aberta, que traz sempre um tema de interesse a você, trabalhador do SUS. E lembrando que você pode acompanhar esse conteúdo aqui na programação do canal profissional e também no YouTube. Aproveite e acesse o endereço que está na sua tela. Hoje falaremos sobre o inquérito de saúde, o ISA Capital, com o Hélio Neves, médico da CEINFO, que é a Coordenação de Epidemiologia e Informação da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo. O inquérito de saúde, realizado no ano de 2015 e sua comparação com as edições de 2003 e 2008, traz informações preciosas para o planejamento e acompanhamento das condições de saúde da população da cidade de São Paulo, como estimativa da quantidade de pessoas que apresentam colesterol elevado, hipertensão arterial, diabetes, obesidade, entre outros problemas de saúde. Também informa sobre alguns dos fatores de risco a que está exposta a população, como hábitos alimentares, tabagismo e uso de álcool. E ainda mostra como a população usa os serviços de saúde públicos e privados e também como usa medicamentos. Quer saber mais sobre esse tema? Agora, no programa Aula Aberta. Olá, bem-vindos a mais uma aula aberta e hoje nós vamos falar da importância dos inquéritos populacionais para o planejamento das ações de saúde e avaliação dos resultados dessas políticas e das ações desenvolvidas no campo da saúde. Então, para isso, primeiro eu gostaria de falar sobre as informações que nós temos de rotina e que não são aquelas dos inquéritos de saúde. Normalmente nós temos muita informação já no SUS sobre as questões relativas ao adoecimento, pessoas que têm determinados problemas de saúde e que procuram serviços de saúde, né? Internações, para consultas, para exames de diagnóstico, né? Temos muita informação sobre as doenças de notificação compulsória, tuberculose, sífilis, AIDS. As informações sobre nascimentos são de muito boa qualidade no Brasil, em particular no estado de São Paulo, no estado de São Paulo de excelente qualidade, então nós sabemos bastante sobre as condições de nascimento das crianças na nossa cidade, sobre as causas de morte, que são questões também muito importantes em saúde pública, saber do que as pessoas estão adoecendo e morrendo, para pensar em como lidar com as questões da organização da atenção à saúde, sobre os próprios serviços de saúde, quantos são, onde estão, que tipo de serviço é oferecido, sobre a força de trabalho, quem são os profissionais, quantos são, onde é que eles estão atuando. Então, tudo isso são aspectos de informação que o sistema de saúde já tem bem organizados, estruturados e que qualquer um pode acessar, inclusive no DataSUS ou então na própria página da prefeitura, na CEINFO, vai encontrar informações de boa qualidade, informações rotineiras. Mas nós vamos falar hoje aqui sobre um outro modo de lidar com informação, de obter informação, que são os inquéritos de saúde. Algumas condições de saúde, nós não temos facilidade de obter informação sobre elas no dia a dia, na rotina, e elas não estão nos bancos de dados que o Sistema Único de Saúde propicia acesso a qualquer um. Então, por exemplo, a prevalência de doenças e condições crônicas, ou seja, quantas pessoas estão com determinados problemas de saúde ou condição específica de saúde, como aumento da taxa de colesterol, da hipertensão, de diabetes ou da obesidade, o sistema não tem essa informação fácil. Então nós temos que ir à população, consultar a população para entender, saber quanta gente tem cada um desses problemas, de acordo com as características que ficarem definidas, né? Ou então sobre condições, fatores de risco, por exemplo, o modo como as pessoas se alimentam, a taxa de tabagistas, né, quantas pessoas fumam na população, o uso de álcool nas condições tanto sociais quanto de abuso do uso de álcool, como as pessoas usam serviços de saúde, né, públicos, privados, quanto usam, em que circunstâncias usam. O uso de medicamento é um aspecto bastante importante também para pensar o modo como o SUS lida com o fornecimento de medicamentos e questões de condições de vida, que também é apenas quando a gente faz um inquérito, quando vai entrevistar as pessoas, é que a gente vai poder obter informações mais precisas sobre condições de vida, né? Então hoje nós vamos falar de um conjunto de temas, né? Eu vou falar um pouco do próprio inquérito, como é que ele é organizado,
falar sobre hipertensão arterial sistêmica, que é um problema bastante importante na atualidade, diabetes mellitus, obesidade, hipercolesterolemia, esse grupo de problemas de saúde, hipertensão, diabetes, obesidade, hipercolesterolemia, estão muito associados entre si. Pessoas mais obesas tendem a ter mais colesterol elevado, também maior probabilidade de ter diabetes, hipertensão arterial, por exemplo. Vamos falar da prevalência de pessoas com deficiência na nossa cidade, sobre rastreamento de câncer de mama, como é que isso está acontecendo na cidade, rastreamento do câncer de colo de útero, sobre tabagismo, uso abusivo de álcool, alta variação do estado de saúde e uso de medicamentos. Esses são os aspectos que a gente vai abordar hoje aqui com vocês, né? Eu quero mostrar inicialmente, então, o modo como o inquérito foi organizado para que vocês entendam por que o inquérito pode informar o que acontece na cidade como um todo. Então, esses pontinhos que estão no mapa da cidade de São Paulo que você vê, são os setores censitários do IBGE, que foram sorteados para se realizar as entrevistas de moradores desses setores censitários. Eles estão distribuídos na cidade inteira, em todos os quadrantes da cidade, em todas as regiões da cidade, né? Eles abarcam condições de vida muito diferentes, cada parte da cidade tem condições diferentes, então também vai obter informação de pessoas em condições diferentes e vai também, na identificação de cada pessoa que vai ser entrevistada, nós vamos ter informação de sexo, idade, a região onde a pessoa mora, o local onde ela mora, escolaridade, a renda, raça, cor, situação conjugal, todas são condições que influenciam no estado de saúde, influenciam no modo como as pessoas lidam com os problemas de saúde e o uso do serviço de saúde, né? Foram entrevistadas pessoas com 12 anos e mais de idade, a amostra que foi utilizada contou com 4.043 pessoas entrevistadas de todas as faixas etárias acima de 12 anos de idade, homens e mulheres, né? E distribuídos dessa maneira que o mapa mostra aqui e que abrange a cidade como um todo, né? Então, o primeiro dado que eu gostaria de mostrar para vocês é a prevalência de hipertensão arterial sistêmica. As pessoas que têm pressão elevada, e a pergunta que se fazia à pessoa é se ela já havia tido um diagnóstico de hipertensão arterial feito por um médico. Então, as pessoas que falaram que sim, eram contabilizadas então para que a gente depois pudesse saber quantas pessoas, qual a prevalência de hipertensão arterial na cidade, né? E esse dado é bastante importante porque vejam que em 2003, o primeiro inquérito foi feito em 2003 aqui em São Paulo, depois o outro em 2008 e o outro em 2015, né? Em 2003, 14% das pessoas com 12 anos e mais de idade se declararam hipertensas com o diagnóstico feito por médico. Em 2015, já foi para 20,2%, passando por 18,6% em 2008. Então veja que a prevalência de hipertensão arterial sistêmica na cidade de São Paulo está aumentando ao longo do tempo, desde 2003 até 2015, e esse é um dado bastante relevante tanto para os profissionais de saúde que recebem as pessoas nas suas unidades de saúde, saberem que isso está acontecendo e pensar em como lidar com isso, quanto para a população. Depois nós vamos falar um pouco dos fatores e condições de risco, pensarem como a cidade, a sociedade pode enfrentar a questão da hipertensão arterial, que é um problema bastante grave, bastante importante de saúde, com consequências sérias do ponto de vista de saúde, podendo aumentar o risco de infarto, de acidente encefálico e uma série de outros problemas de insuficiência renal e que vão ter repercussão grave na vida das pessoas, né? Mas quando a gente olha o comportamento da hipertensão arterial conforme as faixas etárias, a gente vai ver que nos adolescentes, pessoas com 12 a 19 anos de idade, tanto meninos quanto meninas, ela é bastante baixa. Mas à medida que vai envelhecendo a população, a gente, nas faixas etárias mais elevadas, nós temos uma prevalência maior, chegando a quase 60% entre as mulheres com 60 anos e mais. Vejam que 6 em cada 10 mulheres, praticamente, com 60 anos e mais, têm hipertensão arterial sistêmica diagnosticada por um médico na declaração delas durante a entrevista, né? E metade dos homens. Isso é um dado muito importante e a gente precisa pensar em como lidar com isso na rotina do serviço de saúde e fora deles também, porque lidar com hipertensão arterial não é uma questão apenas de medicamento, tem outras questões que precisam ser verificadas, né?
quando a gente fala de diabetes, né, a pergunta também da mesma maneira, você já teve diabetes diagnosticada por um médico? Em 2003 eram 4,1% das pessoas com 12 anos e mais de idade. E esta proporção passou a 6,7% em 2015, ou seja, aumentou cerca de 60%. É um aumento bastante grande nesse período de 12 anos e aparentemente tende a continuar aumentando, né? E diabetes, junto com hipertensão arterial, são duas das condições crônicas de saúde bastante importantes porque elas trazem consequências graves para a qualidade de vida das pessoas. E as duas juntas, quando a pessoa ainda tem o azar de ter os dois problemas de saúde simultaneamente, as condições ficam muito mais complexas de lidar e as consequências para a saúde também aumentam e se tornam mais graves, né? Da mesma maneira que na hipertensão, quando a gente olha a prevalência em pessoas de 12 a 19 anos, nos adolescentes, meninos e meninas, rapazes e moças, né, ela é baixa, mas vai aumentando com o tempo. Na faixa etária de 20 a 59 anos de idade, os adultos, ela é de 3,3% entre os homens e 5,3% entre as mulheres. Já é uma prevalência importante, bastante grande. Mas quando você chega na faixa etária de 60 anos e mais, 1 em cada 5 pessoas com 60 anos e mais, um pouco mais nas mulheres do que entre os homens, né, teve um diagnóstico de diabetes, com todas as consequências, evidentemente, que isso traz para a qualidade de vida destas pessoas, né. Agora, quando a gente vai ver a obesidade, e aqui a obesidade é um componente bastante importante nessa equação, né, porque a obesidade se associa de maneira muito forte com diabetes. Pessoas mais obesas tendem a ter mais diabetes do que pessoas mais magras, né? Se associa bastante também com hipertensão arterial, então pessoas que têm obesidade tendem a ter mais hipertensão arterial. E se associa também, a gente vai ver em seguida, com a hipercolesterolemia, com o aumento da taxa de colesterol. Então aqui nós tivemos um aumento de 11% praticamente em 2003 de pessoas que tinham obesidade, diagnóstico de obesidade, e aqui a obesidade mesmo, a faixa superior de aumento de peso, não é apenas o sobrepeso, é pessoas obesas mesmo, né? 10,9% em 2003 e passa para 19,2% em 2015, um aumento bastante grande, cerca de 75% a 80% de aumento da prevalência de obesidade na nossa cidade. Então nós estamos falando que 1 em cada 5 pessoas é obesa na cidade de São Paulo no ano 2015. Isso é extremamente preocupante. Nós temos que olhar para isso de uma maneira muito específica e cuidar de maneira muito objetiva, né? Aí, olhando as faixas etárias, a obesidade já é um pouco diferente do que acontece na hipertensão e no diabetes, né? Você vê que meninos e meninas já estão obesos numa proporção bastante elevada. 11% das meninas de 12 a 19 e 7,6% dos meninos. Essa obesidade que começa na adolescência vai aumentando com a idade, normalmente, né? E se está obeso na adolescência, é porque desde a infância os hábitos alimentares, a falta de exercício físico e outras questões relacionadas com a obesidade não foram devidamente resolvidas na vida dessas pessoas. Então, temos que olhar de maneira muito objetiva para isso. Então, meninos e meninas já estão obesos, ainda não estão hipertensos e não estão diabéticos, mas esta condição de obesidade vai levar a que mais adiante uma parte importante deles desenvolva diabetes, hipertensão arterial e hipercolesterolemia. Aí, entre os homens e mulheres com 20 a 59 anos, já chega lá na faixa de 1 para cada 5, e essa proporção, esta prevalência continua mais ou menos a mesma nas pessoas mais idosas. Então, a obesidade, ela se estabiliza depois de adulto, a quantidade de pessoas que fica obesa vai ficar mais ou menos elevada sempre, porque é difícil conseguir que as pessoas percam peso depois que já está instalada a obesidade, né? Agora, quando a gente fala de hipercolesterolemia, o aumento da taxa de colesterol no sangue, também da mesma maneira, a pergunta era: algum médico já diagnosticou que o senhor ou a senhora tinha colesterol elevado, né? Já tem uma proporção grande de
adolescentes com esta condição, 3% dos meninos e 4% das meninas, embora os números aqui sejam um pouco instáveis estatisticamente, mas dá para acreditar que está próximo disso mesmo, mas entre os homens e mulheres adultos, 10%, cerca de 10% já apresentam colesterol elevado, e nos idosos, nas pessoas com 60 anos e mais, 26% dos homens e 37% das mulheres. Junta hipercolesterolemia com a obesidade, com hipertensão arterial e diabetes, isso faz um conjunto bastante complexo de condições que as pessoas se apresentam, com as consequências que isso pode trazer e vai trazer para a saúde dessas pessoas, né? Bom, um outro aspecto que foi perguntado no inquérito de saúde realizado em 2015 na cidade de São Paulo foi sobre a presença de pessoas com deficiências na residência, em cada residência em que houve a entrevista, né? E perguntando se a pessoa apresentava algum tipo de deficiência, né? E a pergunta caracterizava deficiência leve, moderada e severa. Aqui nós estamos apresentando apenas a informação de quem disse que apresenta uma deficiência moderada ou severa, né? Então, quando a gente olha a deficiência auditiva, né, ela é cerca de 0,9% dos homens e 1,3% das mulheres apresentam perda auditiva que compromete a qualidade de vida, compromete a realização de atividades na vida diária ou no trabalho, né? Então aqui é aquela pessoa que, quando se perguntou para ela, era uma condição que prejudicava a atividade de vida diária ou do trabalho, né? Na visual, já é bastante mais elevado, 2,2% dos homens e 3,2% das mulheres relataram apresentar deficiências visuais que comprometem a atividade de vida diária ou que compromete a atividade no trabalho. Compromete razoavelmente ou muito intensamente, né? Na física, da mesma maneira, as mulheres apresentam prevalência maior do que a dos homens, 1,3% dos homens e 2,1% das mulheres, com deficiências físicas moderadas e severas, e na intelectual, mental, 2,6% dos homens e 2,5% das mulheres. Uma parte das pessoas apresenta mais de uma deficiência, mas somando esse conjunto de deficiências, ainda que uma parte pequena apresente 2 ou 3 deficiências, né, nós temos uma proporção bastante grande de pessoas na nossa sociedade, na nossa cidade, com deficiências que prejudicam a sua qualidade de vida, a sua capacidade de se relacionar com as atividades do dia a dia que ela tem que fazer, e também prejudica no trabalho, ou então, às vezes até impede de exercer atividade profissional. Então esse é um volume bastante grande e que em cada unidade de saúde, em cada região de saúde, em cada supervisão técnica de saúde, temos que olhar qual é a população que apresenta essas condições e pensar em como é que a gente se organiza lá no serviço de saúde para, junto com a escola, junto com os outros setores do poder público e da sociedade, a gente consiga, de fato, apoiar essas pessoas que precisam de um apoio específico para conseguir ter vida social mais intensa, conseguir se resolver bem na sua casa e conseguir também se relacionar bem com as questões de trabalho e de lazer, né? Falando agora de câncer de mama feminina, né, existe uma orientação do Ministério da Saúde de que as mulheres com 50 a 69 anos de idade devem realizar a cada 2 anos um exame de mamografia, né? Então a gente vê aqui que em 2003 nós tínhamos cerca de 55%, 54,5% das mulheres informaram que faziam mamografia a cada 2 anos. E essa proporção foi aumentando e hoje ela estabilizou entre 2008 e 2015 em 74%, que é uma proporção que está acima do que é preconizado. O ideal seria próximo de 100%, né? De acordo com as orientações do Ministério da Saúde. Mas a gente tem que, se é preconizado pelo menos 70% realizarem mamografia, nós temos cerca de 74,3% nesta faixa etária, né?
Essa faixa etária é definida em função de estudos epidemiológicos, de como o câncer de mama se comporta ao longo das faixas etárias, né, da população. Não significa que quem tem menos ou tem mais não deva fazer mamografia, mas que nesses está preconizado fazer a cada 2 anos. Nas demais faixas etárias, evidentemente, a partir da recomendação, da solicitação do médico, do mastologista ou do ginecologista, conforme for o caso, né? E no caso do câncer de colo de útero, o que é preconizado é que a cada 3 anos as mulheres da faixa etária de 25 a 64 anos de idade façam um exame de Papa Nicolau, que é um exame que se faz com a coleta de uma amostra do colo do útero e análise em laboratório. Está preconizado então que 80% pelo menos das mulheres façam a cada 3 anos. E aqui na cidade de São Paulo nós vimos, observando que desde 2003 essa taxa ultrapassada, de realização, ultrapassa a taxa preconizada, que é de 80%. Então, a gente tem uma cobertura bem razoável desse ponto de vista, e também é um problema importante porque câncer de mama e câncer de colo uterino são 2 dos principais problemas de saúde das mulheres que levam a internações, a problemas importantes de saúde e a morte, no caso desses 2 cânceres, né? Um outro aspecto que foi perguntado na pesquisa, né, no inquérito de saúde, que a gente chama de ISA Capital, e nesse caso é o 2015, que é a última edição que foi realizada, né? Uso abusivo de álcool é aquela condição em que a pessoa usa, além daquele uso social de vez em quando sair com os amigos e tomar uma cervejinha, tomar um vinho, né? Aqui o uso abusivo é quando a pessoa utiliza de maneira para além dessa condição social, quando ela precisa usar fora das condições sociais, de encontro com as pessoas, acorda pensando em beber, bebe todos os dias em volume acima do que se considera como uso razoável, né? Então se caracteriza como uso abusivo de álcool, e aí a faixa etária que tem a maior taxa de uso abusivo de álcool é 20 a 59 anos, e é uma taxa bastante elevada, 11,8%, né? Agora, também chama a atenção que 12 a 19 anos é uma faixa etária que tem uma proporção bastante elevada já de pessoas que usam abusivamente de álcool, né? E se a gente não tem uma ação muito firme de orientação, de acompanhamento, monitoramento das condições em que a moçada usa álcool e trabalhar com a mudança de comportamento para que, muito bem, se vai iniciar no uso de álcool, ser mais moderado, reduzir a intensidade, a quantidade, a gente vai não crescendo, chega aos 12% praticamente de pessoas com 20 a 59 anos que usam de maneira abusiva álcool. Não é o uso social, aquele que a pessoa sai uma vez por semana, é o uso intenso e que causa problemas no relacionamento com a família, com os amigos, com as pessoas, e trazem problemas de saúde grave ao longo do tempo para essas pessoas, né? Homens e mulheres aqui, nós estamos falando do conjunto, não tenho aqui informação específica de homens e de mulheres, né? E o tabagismo, por outro lado, o que a gente está verificando é que, ao longo do tempo, as políticas públicas de saúde no Brasil vêm incidindo bastante forte sobre o uso do tabaco, do cigarro, né? E teve uma redução não muito grande, mas vem reduzindo a proporção de pessoas que fumam, pessoas de 12 anos e mais, que estava em cerca de 19% em 2003, 19% em 2008 e que veio para 16,2% no ano de 2015, né? Essa redução é bastante importante, né, do ponto de vista de que houve uma mudança de comportamento, de visão da sociedade sobre a facilidade com que se lidava com a questão do tabaco. E hoje as proibições de fumar em espaço público, as campanhas, têm levado a uma redução, mas ainda temos que agir mais intensamente, olhando no longo prazo para que esse número se reduza mais ainda, né? Olhando as faixas etárias que a pesquisa foi organizada para coletar informação por faixa etária,
nós vemos que 5,6% dos meninos e 3% das meninas fumam. É um volume bastante importante e preocupante, né? Porque é nessa faixa etária que a indústria tabaqueira, captura as pessoas para começarem a fumar. E depois que se habitua no hábito de fumar, é mais difícil de largar, todos nós sabemos disso. Então, a atenção específica nessa faixa etária é bastante importante e temos que ter uma ação coordenada com os outros setores da sociedade, com a escola, com a sociedade organizada de todas as formas que for possível, para que a gente consiga também lidar com isso, além das campanhas do aumento do custo do cigarro e outras políticas que são propostas no mundo inteiro e que vem tendo sucesso em muitos países, no Brasil inclusive, né? Mas ainda temos 1 em cada 5 homens, um pouco mais do que isso, fumantes, e 17% das mulheres. Todos sabem que 20, 30, 40 anos atrás, a proporção de homens em relação a mulheres era muito maior. As mulheres aumentaram muito a sua participação no contingente de pessoas que fumam, né? E hoje está muito próximo da proporção de homens que fumam. Então, também olhar para a questão feminina na questão do tabagismo é um aspecto importante e que temos que insistir, perseverar na política de ação contra o uso do tabaco, né? Uma outra questão que a gente vai falar hoje com vocês é a questão do uso de medicamentos, né? O uso de medicamentos aumenta conforme a idade, é muito maior entre as mulheres do que entre os homens, de modo geral, né? E junto com isso tem outra questão que é o que se chama de polifarmacoterapia, que são as pessoas que usam 4, 5, 6, mais medicamentos e muitas vezes sem que haja um estudo adequado da associação entre os medicamentos. Muitas vezes a pessoa passa com um médico, com outro e com outro, e não há ninguém que faça a conciliação do uso dos diversos medicamentos, o que leva a que muitas pessoas usem inadequadamente medicamentos, né? Mas, para além disso, cerca de 90% das mulheres usam algum tipo de medicamento, estava usando nos 15 dias anteriores à data da entrevista, né? Vejam que é um volume bastante grande e o que precisa olhar aqui de maneira muito clara é se os medicamentos estão sendo utilizados de maneira racional e adequada, né? A variedade de medicamentos está sendo usada de maneira adequada. A automedicação é um fenômeno bastante importante, muitas vezes está usando por automedicação, não por orientação médica. Então, aqui a questão é que é um volume bastante grande, 37% das meninas informam ter usado medicamento nos últimos 15 dias e 25%, 1 em cada 4 meninos usaram medicamento nos últimos 15 dias. São volumes bastante expressivos e que têm que ser observados. Apenas mais uma questão, a autoavaliação do estado de saúde, né? Aqui a pergunta era como você avalia a sua situação de saúde, o seu estado de saúde. Então, variava de muito bom até ruim, né? E aqui são as respostas de bom estado de saúde, a pessoa que considera que está bem do ponto de vista de saúde, né? E aqui, como é de esperar, evidentemente, né? Entre os meninos e meninas, a proporção de pessoas que informam que estão em bom estado de saúde é mais elevada, mas com diferença entre homens e mulheres, né? Já 21% das meninas não referem estar em boa condição de saúde, em bom estado de saúde, que já é preocupante, mas quando a gente olha as pessoas com 60 anos e mais, 69%, quase 70% dos homens dizem que estão em bom estado de saúde e 58% das mulheres. Notar aqui que as mulheres, de modo geral, relatam apresentar estado de saúde em pior situação do que a dos homens, né? Mas, por outro lado, verificar que 70% dos homens, 60% das mulheres com 60 anos e mais dizem que estão em bom estado de saúde. Isso é muito bom. Por outro lado, 42% das mulheres não se encontram naquilo que a própria pessoa avalia como bom estado de saúde. Então, essa é uma questão que ajuda a gente a entender
como é que as pessoas estão lidando com as suas dificuldades e limitações de saúde, os seus problemas de saúde, quando a gente vê que a proporção de pessoas que têm diabetes, hipertensão, obesidade e uma série de outras é bastante elevada, mas mesmo assim, grande parte da população ainda considera que está em bom estado de saúde. Então, espero que essas informações ajudem a organizar a sua vida, a orientação do seu processo de trabalho e que essa aula tenha sido útil para a nossa cidade e para você. Muito obrigado. Gostou do nosso programa? Bom, caso você queira reassistir a esse conteúdo, é só continuar acompanhando a programação do canal profissional ou então ir até o nosso canal do YouTube. Acesse e aproveite para se inscrever no canal. Bom, esse Aula Aberta vai ficando por aqui, mas eu te vejo no próximo programa. Até já!